Então, o amor é a fonte do conhecimento. Gravamos mais de 80 vídeos, estão todos disponíveis no meu canal do YouTube. Vocês vão encontrar o endereço na minha bio, tem o Linktree. Clica no Linktree, lá aparece o endereço do canal do YouTube e também o link para os que desejarem adquirir os livros. Mas o vídeo que eu falo sobre consciência de caridade, ele ficou longo, assim como o último que eu falo sobre as almas gêmeas, também ficou extenso. E então não foi possível subi-lo, né, fazer o upload para o Instagram. Eu vou então falar sobre a consciência de caridade de forma resumida. E por que que eu deixei por último consciência de caridade? Aliás, por último foram almas gêmeas. Alma gêmea. Quem acredita em alma gêmea, quem espera uma alma gêmea, somos seres humanos, não é? Então, nós falamos lá sobre almas gêmeas. Eu acredito nas almas gêmeas. Emmanuel também, não é? E está ali um vasto conteúdo sobre isso. Se desejarem, então acessem sobre a alma gêmea diretamente no canal do YouTube. Mas sobre a consciência de caridade, porque nós falamos dos vários níveis de consciência que nós vamos conseguindo acessar à medida que vamos expandindo a nossa capacidade de compreensão do mundo. Então, a consciência de caridade, ela é um estágio não passível de ser acessado por longo tempo por nós humanos ainda em processo de desenvolvimento. Nós não somos seres humanos prontos, concluídos. O nosso processo de humanização, ele ainda demanda um longo período, inclusive da própria matéria. A nossa própria matéria ainda, na qual o princípio inteligente se desenvolve, né? Que o princípio inteligente, ele utiliza a experiência da matéria para a sua evolução. Mas o nosso corpo humano, ele também não está pronto, não está completo. E a consciência de caridade, ela precisa de instrumentos no organismo, um lóbulo frontal já concluído, e nós não temos esse lóbulo frontal concluído, que é onde nós fazemos as nossas análises. É o local do cérebro em que raciocinamos com equilíbrio. Mas o que é caridade? A caridade, ela é um estado de alma. Primeiro nível, assim que ingressamos na matéria, como nós já vimos, é o nível de consciência em que estamos dormindo, em que vamos despertando para as realidades da vida de uma forma lenta e gradual, pela força mesma das coisas, pelo nosso próprio processo das encarnações, né? As encarnações vão se sucedendo. Inicialmente, elas acontecem de forma muito geral, há um processo geral em que qualquer tipo de experiência é válida. O livre-arbítrio é extremamente limitado, estamos sujeitos à lei do determinismo de uma forma quase que completa. Mas aos poucos nós vamos adquirindo então capacidade de raciocinar. O nosso centro intelectual, ele vai ganhando força, ele vai se estruturando,
E conforme vamos tendo essa capacidade intelectual com maior complexidade, maior capacidade de fazer raciocínios lógicos e expandindo a nossa mente sobre a realidade, porque a mente ela se projeta sobre a realidade. Então nós vamos ampliando o poder da nossa mente. O nosso psiquismo ele vai ficando mais elaborado. Então vamos tendo sensações mais positivas, menos fruto de experiências fortes da matéria. E assim vamos também avançando em sensibilidade. Conforme nós vamos avançando em sensibilidade, nós começamos a ingressar no mundo das relações afetivas fraternas. Não é possível ser fraterno sem ser sensível. E a fraternidade é a base da caridade, não é? Então, a empatia exige de nós capacidade de nos colocarmos no lugar do outro ser, seja ele de qual reino for, para que possamos chegar até o nível da consciência de caridade. Nós precisamos aprender a nos relacionar com todos os reinos da natureza. Isso é fundamental. Começando pelo reino mineral. Nos relacionarmos, porque essa relação com a criação de Deus é que nos permite sermos deuses também. E onde está Deus, se não na sua criação? Então, uma relação empática com a natureza, com o reino mineral, que, aliás, é o primeiro reino que nos desperta a atenção, o reino dos metais, não é? Das pedras, dos metais. Nós vemos essa trajetória da humanidade, né? As idades, a idade da pedra, a idade da pedra polida, né? Pedra lascada, o neolítico, a pedra polida, depois a idade do bronze, a idade dos metais, as nossas relações com o mundo da matéria. E aos poucos nós estamos nos identificando com o reino vegetal, o reino animal, para só mais à frente compreendermos essa nossa relação de simetria com os humanos, que Jesus também nos vem trazer. Mas é um processo longo. Então, supor que nós realizamos caridade é uma grande ilusão, fruto da nossa arrogância intelectual, do nosso orgulho, não é? Porque o máximo que nós conseguimos atingir em nível de consciência é a consciência de dever. Porque a consciência de dever, ela está na mente. A mente é uma estrutura que serve à matéria ainda. Então, o dever é o mais belo laurel da razão, assim está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós conseguimos cumprir com os nossos deveres, nós estamos a um patamar de atingirmos vislumbres de consciência de caridade. A caridade é um estado de consciência lúcida, acessado pelos seres angélicos e por nós em momentos de grande iluminação. Quando conseguimos cumprir um dever, não é? E
experienciamos o resultado daquele dever cumprido, então nós acessamos a consciência de caridade. Mas é uma emoção verdadeira, a caridade. Porque a caridade é algo que nós realizamos para nós. O produto da caridade, ele se reverte em nosso benefício, a partir do cumprimento dos nossos deveres. Porque a caridade, segundo entendia Jesus, são 3 níveis de realização de valores. Lembrando que valores não se constroem, não é? O mundo dos valores já existe, os valores já estão disponíveis, porque são as leis de Deus. Nós realizamos valores. Então, como entendia Jesus, a caridade é uma capacidade de realizar um valor, de uma atitude tão profunda que somente Jesus poderia entender verdadeiramente. Então, benevolência para com todos. Benevolere. Né? Benevolência significa desejar o bem para todos. Benevolência para com todos. Desejar o bem para todos significa todos os reinos da natureza. Enquanto oprimirmos um só elemento da criação, não estaremos realizando o bem para todos. Porque essa é uma realização de um valor, é algo que acontece dentro de nós. Ele precisa acontecer em nós para que depois ocorra de alguma forma a experiência concreta fora de nós. Então, desejar o bem para todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência, indultere, significa ser doce por dentro, ter a doçura dentro. Mas para com as imperfeições dos nossos irmãos. Usar de doçura. A afabilidade e a doçura está no Evangelho. Porque o estado de doçura é também um estado de espírito, é mais do que um estado de alma. É um estado de espírito, é um estado de aceitação. Não é ser indulgente com as nossas imperfeições, mas com as imperfeições do outro. Sabedores que somos todos imperfeitos. Então é um estado que nos traz grande paz. Por isso que a caridade é uma experiência pessoal. Nós não fazemos a caridade para o outro. A caridade é uma experiência de benevolência, de desejo do bem e de doçura, de afabilidade. E perdão das ofensas. Perdonare, perdoar. Per significa mais. Donare, doar mais. Perdoar é dar além da cota do dever. As ofensas que nos são dirigidas exigirão de nós habilidade especial para que as suportemos com doçura, não é? Então, precisaremos doar mais tempo para aqueles que nos ofendem. Isso que é o perdão.
Porque o tempo, que é o tempo? O tempo é uma experiência. E quando essa experiência está sendo realizada no amor, na bondade, na alegria saudável, então o tempo assume uma conotação de grande harmonia e de grande paz na nossa vida. É como se o tempo parasse, se eternizasse, quando estamos junto com as pessoas que amamos, quando estamos realizando valores criadores que nos causam bem à alma, quando cumprimos a nossa missão, a nossa tarefa, o tempo, ele não passa, ele se eterniza naquela emoção verdadeira. E depois é como se aquela vivência ficasse impregnada em nós para sempre. Mas quando a experiência é dolorosa, é de ofensa, nós precisamos de um esforço muito grande para conseguirmos parar o tempo, para conseguirmos permanecer ao lado daquele que nos ofendeu. Porque as pessoas nos ofendem, as pessoas podem ser cruéis, nós podemos sim, ser atingidos. E somos. Jesus foi atingido. Chamou os fariseus de hipócritas. Mas o de que se necessita? De espaço interno para parar o tempo. Doar mais. Normalmente nós desejamos fugir da presença das pessoas desagradáveis, não é? Então, perdoar. Por isso, perdoar 70 vezes, 7 vezes, quando Pedro pergunta, né? Supondo que o perdão era algo que significaria um esquecimento daquilo que foi feito, deixa pra lá, algo assim. Será que eu vou perdoar a mesma falta 7 vezes? Se Jesus diz não, 70 vezes, 7 vezes. E nós fazemos uma conta rápida, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Mas não é essa a conta. Eu pedi para um matemático fazer essa conta. Esse número é um número astronômico. Ele dá mais de 80 trilhões de vezes. O que significa que se perdoarmos uma pessoa uma vez, se perdoarmos no tempo, uma vez por minuto, em 15 mil anos não teríamos perdoado 80 e tantos milhões de vezes, trilhões de vezes. Trilhões é um número astronômico. Porque o perdão é isso, essa capacidade de parar o tempo. Então, a consciência de caridade, benevolência, indulgência e perdão. E eu quero então finalizar os vídeos desse livro que tão bem me fez escrever e tão bem me fez também gravar para vocês e para mim, deixar registrado. Vamos continuar nossa tarefa, está aí disponível. Na playlist as pessoas podem, no começo eu fiz vídeos curtos e ao final eles ficaram um pouco maiores. Mas é possível ir assistindo com calma, vendo o livro, às vezes fica mais fácil o entendimento, não é? Porque esse é um conhecimento novo, recente. Se nós formos olhar em termos da produção do conhecimento da humanidade. Então, que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada por toda a paciência, por toda a benevolência e indulgência.
que vocês tiveram comigo.